O que o Rafa falou é uma coisa que eu sinto, eu falo o tempo todo. Cara, não tem dinheiro que compre o tempo, né? Não tem. E o tempo ele é muito difícil de a gente voltar. Não volta. Cara, eu vou fazer 42 anos de idade. Eu estudo muito até hoje. Eu sou um eterno aprendiz, nada vai mudar. Eu sei que eu tenho um conhecimento um pouco diferente de muitas pessoas, porque eu vivo essa questão toda de energia, mas isso não significa muita coisa, né? Porque o lugar que tu vai, Rafael, eu vou também, e todo mundo vai. Então a gente tem um time. E que time é esse que você está vivendo, cara? Será que não vale a pena a gente olhar para isso de forma mais carinhosa e tentar expandir mais, sei lá, ajudar mais, evitar entrar em tantas confusões, porque no final a gente está perdendo o nosso tempo. Isso é para qualquer um, para todos nós. E eu hoje, por exemplo, até mesmo pago por algumas coisas que eu fiz no passado quando era jovem e acaba acarretando. Foi até o caso dos meus rins. Não é uma coisa de agora, não foi uma coisa que eu tomei, não tem nada disso. O que aconteceu com você, Fernando? Então, você ficou doente, internado lá, o pessoal tá falando, você ficou bem ruim. Fiquei bem próximo da morte. Na verdade, eu tô fazendo hemodiálise, Como é que surgiu essa parada? Tô fazendo hemodiálise até hoje por causa disso. O que acontece? A gente fez biópsia, e isso poderia ser doença autoimune, poderia ser várias coisas. Eu não tenho nada disso. E o que acusou basicamente foi a questão da pressão alta. Eu tenho pressão alta desde os meus 19 anos, só que o meu corpo se acostumou. E somos dois. O que acontece? O rim, ele não fica dando sinal. Parou. Parou a UTI. Então, qual foi o meu erro? E sim, a gente tem que entender isso. O meu erro foi que quando eu era mais jovem, eu deveria ter percebido isso. E eu não percebi. Fui um jovem revoltado, irritado, com vários problemas da minha família. Hoje é outra mentalidade, mas antes não. E isso passou tipo uns 20 anos, né? Mas você tipo, em português, claro, você cagou no pau? O que você fez ali quando você era jovem pra afetar teu rim? Eu sempre fui uma pessoa que eu não busquei me ver, tipo, eu não fazia exame pra olhar exatamente como é que eu tava. Ah, você não se cuidava. Eu ficava deixando, não, vamos trabalhar, vamos resolver isso aqui. Eu falo, somos dois. Não, vamos deixando. Tipo, eu tô bem, vamos deixando. E jovem, aí eu não tinha de condições também financeiras, eu falava assim, nem tenho condições pra ficar fazendo isso não. Ou seja, uma desculpa errada. Porque é óbvio que eu poderia ter me cuidado melhor. Não, porque você vai falar, eu vou ficar o dia inteiro dentro do hospital. Eu ficava com essas ideias que hoje é óbvio que a minha mentalidade é outra. Só que o que acontece? O preço, irmão, vem pra todo mundo. Independente da minha sabedoria, do meu grau de entendimento, eu não tinha esse grau de entendimento. E fora isso, é meu emocional. Tinha ódio do meu pai quando eu era jovem, porque fugiu de casa. Tinha ódio da minha mãe, que ficava o dia inteiro deitada na cama e a gente não tinha o que comer, ela tinha depressão e não se cuidava. Então era uma vida assim meio esquisita. Então eu comecei a ficar aquele jovenzinho revoltado. Eu ia pra rua, aí entrou Guns N' Roses na minha vida. Eu sempre fui guitarrista. Então a gente tocava Guns N' Roses, Iron Maiden, a gente tocava isso aí tudo. E aí vem Guns N' Roses, o cara lá loucão, independente, época de colégio, cara com Axl Rose, porra, o cara é foda, aquela coisa toda. E aí eu fui entrando nesse mundo e entrando nessa revolta. Se você for ver a história do Axl Rose, que ele pega o ônibus, né, na vida dele. Ele, é a mesma coisa, a gente tinha problema com o pai e com a mãe. A gente vê que a gente se aproxima até de banda que tem o mesmo problema. É foda. É foda, não é verdade? E o que acontece? Eu vi tarde demais. Até que um dia, há 6 meses atrás, só trabalhando, só fazendo terapia, trabalhando na fraternidade, ajudando as pessoas, eu acordei de madrugada com o braço esquerdo todo dormente. Tava tendo um princípio de infarto. Cara. Correndo para o hospital, chegou no hospital, 470 de ureia. Para você ter uma ideia, a ureia com 300 e pouco, você já pode ter um AVC ou um coma. A médica não entendeu como eu estava falando. Eu imagino o seguinte, eu já estava meio morto, só que a energia em mim estava viva. Eu estava sentindo um pouco de início de delírio, tipo, ficar assim, sabe? Aí me jogaram para UTI, fiquei 3 dias na UTI e não baixava a pressão. E graças a Deus, eu saí de lá, fui pro quarto, fiquei mais 6 dias. E hoje, qual que é a mensagem disso tudo? Ninguém tá livre, e não é do karma, ninguém tá livre das ações. É das ações mesmo. Eu tive uma ação jovem que não foi interessante. E hoje, por mais que eu tenha todo esse conhecimento, eu tenho esse conhecimento que 10, 15 anos antes eu tinha tacado o dane-se, né? Você achou que ia morrer em algum momento ali? Total. Quando eu me conscientizei que eu tava na UTI, e eu nunca tive na UTI,
E eu vi uma mulher falando assim pra enfermeira, porque errado, né? Óbvio que é errado. Normalizaram a morte, mas lembrando que as pessoas que estão ali não normalizaram. Aí eu vi a mulher falando assim, olha, fica aqui com ele rapidinho, que eu tenho que anunciar a morte da menina do 4, sei lá, da cama 4, pros pais que estão aqui, tá? Ela não deveria ter falado isso alto. Não, fui totalmente antiético. Totalmente, só que pra eles Que baixa o seu... virou tipo normal. Todo dia tá lidando com Normalizaram. Aí quando eu ouvi aquilo, irmão, eu na UTI, cheio de aparelho. Quando eu ouvi que a garota tinha morrido do meu lado, assim, na outra... Eu nem vi a garota, não vi nada, mas quando ela falou aquilo, irmão, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, caralho, Sou próximo sou eu. E é uma parada muito inconsciente, porque vem pra gente. Aí, olha só, não tem celular, não tem livro, UTI não pode nada. O quarto você tem, celular você tem tudo, mas na UTI não pode. Não tem. Risco de contaminação, essas coisas. Eu passei esses 3 dias, cara, olhando pro teto e avaliando por que eu estava ali. Porque eu, que ajudo tantas pessoas, transformo tanta gente, estava ali. Aí se a gente for, vamos lá, rapidamente, vai pra Bíblia, por que Jesus passou por aquilo? Por que Jó passou por aquilo? Por que Moisés passou por aquilo? Por que Abraão passou por aquilo? Ou seja, todo mundo passou por um deserto, por um inferno, porque tinha algo maior depois. E é isso que eu me agarro. A certeza de que tem algo maior depois. Só que eu tenho que entender que esse processo é o meu inferno, é o meu deserto. E com ele eu vou conseguir ajudar muito mais pessoas a não chegarem lá. Eu acompanhei um pedaço. Né? É um puto ensinamento você passar por um negócio desse de hospital. Eu não tive assim, dessa maneira comigo mesmo, mas eu tive com meu avô, né? Nos últimos momentos ali do meu avô ali. E ele tava num quarto e era compartilhado com mais uma pessoa. E esse outro cara, ele não tinha família nenhuma aqui em São Paulo. Ele era do Nordeste. E só tinha a mulher dele que vinha, passava a noite lá com ele e ia embora trabalhar no seu dia. E ele passava o dia sozinho lá. Então quando eu tava lá, às vezes ele precisava de controle remoto da televisão, água, alguma coisa, eu pegava e ajudava ele lá. Cara, e ele começou a contar a história dele lá, que ele tinha um câncer no intestino, que ele teve que tirar uma parte do intestino, que tinha um buraco aberto na barriga dele, que tinha que ficar aberto ali. Poxa, e aí ele falando que tinha esperança de voltar, que ele ia casar com a mulher dele, que ele ia voltar pro trabalho dele, que ele ia voltar. E aí, beleza, eu conversando com ele, e ele, cara, super otimista, super esperançoso. E aí teve um dia que eu fui embora e minha tia ficou no meu lugar lá pra ficar com meu avô. No outro dia, quando eu cheguei lá, o cara não tava mais lá. O cara tinha morrido, velho. E o cara tava cheio de esperança, cheio de vontade de viver ali, e o cara não tava mais lá. E qual que é o ensinamento pra gente? Não espera chegar a hora. Vive intensamente. E pelo menos, Rafael, ele viveu esses últimos momentos com certeza plena de algo. Tem gente que morre sem certeza nenhuma.